Boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui para não ter nenhum percalço. Na certeza da sustentação, da intuição e da orientação da espiritualidade desta casa e da presença do Mestre Jesus e de Nossa Mãe Maria, hoje à tarde vamos conversar um pouco sobre o medo do abandono nos perfis controladores. Essas orientações nos é trazida pelo Espírito Hermance Dufour no livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono, através do médium Vanderlei de Oliveira. Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Hermance Dufour é um espírito contemporâneo de Allan Kardec, trabalhou diretamente na codificação da obra, trabalhou diretamente na segunda edição do Livro dos Espíritos e, através de autorização da espiritualidade maior, nos trouxe um extrato, uma cartilha resumida daquilo que anda sendo feito no mundo espiritual. O Hospital Esperança, meus irmãos, fundado em 1980, é um hospital no mundo espiritual que trata especificadamente daqueles entes queridos que desencarnaram e que faziam parte de alguma liderança ou tinham alguma potência em diversos tipos de religião, de todas as matizes. Umbandista, candomblé, espírita, católica, evangélica. E por que esse hospital foi criado para esses entes queridos? Porque, apesar de serem detentores de grande conhecimento, de buscarem grande conhecimento nas suas determinadas religiões, de serem detentores de muito conhecimento do Evangelho do Cristo, eles não o colocaram em prática. Eles não viveram o Evangelho. Eles só se instruíram. E isso, desencarnados, virou um grande tormento para eles, porque eles tinham todo o manancial de conhecimento na mão, mas não colocaram em prática o Evangelho do Cristo. Não fizeram o Evangelho do Cristo ser um agente transformador deles. Reflitamos sobre isso, meus irmãos. Quantos de nós estudamos, mas não transformamos nossas vidas com aquelas informações? No Hospital Esperança, com o tempo, eles foram percebendo a necessidade de setorizar o hospital por determinadas religiões, por questões de alguns dogmas e algumas verdades que cada religião tenta trazer e que foi necessária essa divisão. Lembremos que o hospital tem uma participação efetiva de nosso querido irmão Eurípides Barçanufo, que traz toda essa estrutura. E aí o que acontece? Lá no hospital começou a ser ministrado um curso chamado Curso de Amorosidade à Luz do Espírito Imortal. Esse curso, meus irmãos, não é feito só por eles que estão desencarnados. Esse curso, apesar de ser no mundo espiritual, ele está aberto a todos nós. Existem irmãos encarnados como nós, que são matriculados nesse curso e vão frequentar esse curso no momento do sono, onde a gente se desliga do nosso corpo e vamos nos instruir. Uma particularidade, esse curso anda tendo uma frequência de 20% a 30%. Quantos de nós podemos estar matriculados nesse curso e estamos negligenciando esse momento de aprendizado? Porque ao invés de dormirmos conectados com o bem e com a espiritualidade, optamos em fazer outras questões.
Mas, por esse dado, a gente percebe o tamanho da importância daquilo que vamos conversar hoje à tarde e daquilo que vem sendo conversado todas as segundas-feiras aqui, com base no livro Amorosidade. No livro dos Espíritos, a pergunta 895, Allan Kardec pergunta aos espíritos: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha o que os irmãos espirituais respondem: o interesse pessoal. E aí a gente lembra da questão 785 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado por Kardec aos espíritos qual é o maior obstáculo na nossa evolução. Os irmãos dizem o orgulho e o egoísmo. Quando a gente fala em interesse pessoal, a gente está falando em egoísmo, nessa potencialização que a gente faz do eu, do ego, o ego doente, o egoísmo. Hermance nos fala: ao longo de milênios, a roda do espírito está repleta. Oi? 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 Ao longo de milênios, a roda do espírito está repleta de feridas nascidas da profunda teimosia em escolher e prestigiar as artimanhas do ego. Meus irmãos, século após século, de encarnação em encarnação, nós andamos fazendo isso. Nós andamos prestigiando a artimanha do ego. Venhamos paulatinamente potencializando paixões humanas, apego à materialidade. Eu. A gente vem de encarnação em encarnação, tendo a chance de modificar essa potencialização do ego, essa potencialização do eu, e andamos nos apegando ainda às artimanhas desse ego. E isso, meus irmãos, tem um efeito em nós. É o que a irmã se chama de ferida do abandono. Ferida do abandono. E por que ferida? E por que abandono? Observemos, meus irmãos. Somos centelhas divinas. Jesus lá atrás já nos disse que somos deuses. Somos filhos de Deus, nosso Pai. A perfeição e a justiça. Tudo que Deus faz, Ele faz em perfeição. Assim é a natureza. Assim somos nós. E nós, internamente, sabemos disso. Inconscientemente, nós já temos registrado dentro de nós. O nosso chip, tão falado chip hoje em dia, já vem com essa codificação das leis morais, das leis de Deus. A gente sabe exatamente para que veio e o que é que tem que ser feito para se chegar ao fim, que é se tornar um espírito puro, é evoluir. E aí o que é que a gente faz? A gente abandona esse projeto. É como se a gente estivesse numa estrada, com o GPS ligado, sabendo onde a gente tem que chegar. Aí no meio do caminho,
a gente começa a se distrair. Coisas começam a chamar a atenção da gente. As paixões, a materialidade. Imaginemos a gente estar num caminho e a gente vê um castelo imenso, bonito, todo brilhante. O que é que a gente faz? A gente sai do nosso caminho para ir visitar esse castelo. E aí a gente perde o sinal do GPS. Porque a gente se desconecta de Deus. Porque a gente vai atrás de outras paixões. E quando a gente se desconecta de Deus, e quando a gente sai do nosso caminho, a gente está se auto-abandonando. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe para que a gente foi criado. E é isso que a irmã se traz para a gente. Essa ferida que é milenar, que nos acompanha de encarnação em encarnação, desse auto-abandono, dessa consciência que nós temos do que temos que fazer e essa insistência que temos de nos desviarmos, nos apaixonarmos por outras questões, nos afastarmos de Deus, desligarmos do GPS. Isso nos causa ferida. A gente fica com a eterna sensação de estar abandonado. Mas quando a gente fala abandonado, não é Deus nem ninguém que está nos abandonando. Somos nós mesmos. É o auto-abandono. Você abandona o seu grande projeto de vida. Você abandona a razão de estarmos aqui. Você abandona o projeto de sua evolução. E essas feridas na alma, elas têm alguns efeitos. Esse autoabandono nos causa medo, que é o desconhecimento de si mesmo. Esse autoabandono nos causa carência, que é a falta de si mesmo. Também nos causa rejeição, que é a inaceitação de si mesmo. Também nos causa solidão, que é a desconexão consigo mesmo. Então observe que todos esses efeitos da ferida do autoabandono nos causam problemas emocionais relacionados a nós mesmos. O medo, a carência, a rejeição, a solidão. E hoje, meus irmãos, vamos conversar especificadamente sobre um desses efeitos do autoabandono, que é o medo, que é o desconhecimento de si mesmo. Quando a gente não conhece a nós mesmos, quando não conhecemos o outro, quando não conhecemos o caminho, quando não conhecemos o lugar que desejamos estar ou entrar, isso nos causa medo. E esse medo se apresenta de inúmeras formas, em diversos sentimentos. Esse medo nos traz insegurança. Esse medo também nos traz incapacitação. Nós nos sentimos inseguros com o passo que vamos dar. E nós nos sentimos incapazes desse caminhar. E o medo, meus irmãos, traz algo que a gente tem ouvido falar tanto ultimamente. Ansiedade. Essa ânsia doentia do que vem por vir, que traz inúmeras questões para a gente. Você, quando fica ansioso, você desenvolve um sentimento de posse. Você quer ter para que isso lhe dê segurança. Você começa a fantasiar as coisas que acontecem contigo. Você busca um perfeccionismo, achando que ser perfeccionista
vai lhe trazer a segurança do desconhecido. Você se apega às pessoas e às coisas. E você tem um problema que lhe traz angústia em relação às perdas. Então, observem, meus irmãos. A gente, por abandonar o projeto de Deus para nós, para cada um de vocês e para mim, para todos nós, a gente se auto-abandona. Esse auto-abandono nos causa feridas. Essas feridas, elas ficam impregnadas em nossa alma. Elas nos acompanham de encarnação em encarnação. Porque a ferida que não é curada, ela permanece aberta. E continua conosco. E essa ferida desse auto-abandono nos causa tantas inquietudes, tantas dificuldades. Isso tudo do medo, meu irmão, minha irmã. O medo é o desconhecimento de suas reais capacidades, habilidades e limites. E por que não conhecemos nossas capacidades, habilidades e limites? Porque temos dificuldade de nos autoconhecer. E por que a gente tem dificuldade de se autoconhecer? Porque o orgulho ainda nos grita. O egoísmo ainda nos grita. Nos impede desse olhar para dentro, desse olhar consciente, dessa conexão conosco mesmo. Porque a gente, muitas vezes, tem receio do que vai encontrar. E fica no medo. Fica no desconhecido. Onde há medo, podemos afirmar duas possibilidades. Talento enterrado ou culpa não enfrentada e não resolvida. Talento enterrado, meus irmãos. Justamente por não nos acharmos capazes e hábeis, nós enterramos nossos talentos. Quanto de nós já passamos por uma situação na vida que, quando ela se apresentou, a perna chega, fica mole, tipo, eu não vou conseguir. Isso é demais para mim. Eu não tenho capacidade de ultrapassar essa montanha. Quantos de nós? E aí a gente segue. Daqui a pouco, você olha para trás, a montanha está desse tamanho. E você viu que você conseguia vencer. Você tinha esse talento de romper aquele obstáculo, mas você o enterrou. E por que você o enterrou? Porque você não faz o processo de se autoconhecer. Nós temos dificuldade de olharmos para dentro. Medo é o amor paralisado, amordaçado e exaustivo, a caminho de dores e doenças terríveis. Tudo na vida é amor, ou a falta dele, ou o sombrio que colocamos em torno dele. Na introdução do livro Amorosidade, tem uma metáfora do amor muito interessante, meus irmãos, dizendo que o amor é uma pepita de ouro. Todos nós concordamos que ouro tem seu valor, tem sua riqueza. Mas quando é extraído da terra, ele já é extraído puramente como ouro? Não. Vem com ele as impurezas, vem com ele crostas de impureza. E assim somos nós na vida. Nosso amor, que é a essência, e o que somos, nós criamos crostas ao redor dele. O que a irmã se chama de lado sombrio. E nós vamos dificultando a vivência desse amor em potência. Então, tudo é amor. Tudo se resume em amor. Porque nós somos amor. Porque Deus é amor.
É simples assim. A gente tem dificuldade de enxergar o simples. Medo é o amor paralisado, amordaçado e exaustivo. E observem, meus irmãos, que o fato de a gente não cuidar desse medo, não curar esse amor maltratado, nos adoece fisicamente. E é o que acontece muito hoje. Se lembrarmos, vamos colocar uma década atrás, quando se falava em doença, o que nos assustava muito era o câncer, tão em voga na época. Hoje, só se fala sobre depressão, ansiedade. Nós estamos vivendo um momento das doenças psíquicas, que na realidade são as doenças da alma, mas que se materializam no corpo como doenças terríveis. É o que estamos vivendo hoje. E aí, meus irmãos, quando nos deparamos com o medo, que é essa dificuldade que temos com o desconhecido, com aquilo que não conhecemos, a gente faz isso. Pessoas que não querem ter contato com os seus medos tentam controlar tudo e todos. Isso vai desencadear, meus irmãos, no que a irmã se chama de perfil controlador. Quantos de nós tentamos controlar a tudo e a todos? Pai, mãe, quantas vezes tenta controlar os passos e a vida e aquilo que vai acontecer com a vida dos filhos? Quantos de nós ficamos angustiados por tentarmos controlar o nosso trabalho, a relação nossa com o nosso vizinho, o que é o nosso bairro, o que acontece no nosso bairro? Nós vamos, com base nesse medo, que é esse desconhecimento de si mesmo e de suas potências, a gente vai tentando controlar a nossa vida, a vida dos outros e as coisas. Quanto de nós temos exemplos de momentos difíceis na vida por desenvolvermos um perfil controlador? Observem, meus irmãos, o fato de a gente ter necessidade de controlar, a base é o medo. E a gente tem medo porque a gente tem dificuldade de se autoconhecer, de ir para dentro. E a gente faz isso porque a gente deixa que o orgulho e o egoísmo grite em nós. Observem que a gente tem um caminho que a gente vai seguindo de encarnação em encarnação, e esse caminho está fazendo a gente desligar o GPS, se afastar do grande propósito. O controle tem íntima relação com o medo de perder, de que algo ruim aconteça, de ser traído, de ficar pobre, de viver, de morrer. Olha quanto medo a gente tem, quanta necessidade a gente tem de controlar isso tudo. Ser uma pessoa controladora não significa necessariamente querer ter domínio sobre os outros. Em muitos casos, a personalidade controladora também é vista em quem tenta regular sua própria vida, sua rotina, seus hábitos. Lembra que a gente falou de perfeccionismo antes?
o quanto nos angustia essa necessidade desesperadora de sermos perfeitos, perfeccionistas, materialmente falando, quando a gente tem que procurar ser perfeito espiritualmente falando. O controlador é alguém que fica tentando, de formas subhumanas, carregar em suas costas o peso que não lhe pertence. Com isso emana a energia da impotência, do desvalor e da incapacidade sobre as pessoas que amam. Esse efeito controlador, mesmo que seja só da sua vida, você pode dizer, não, meu irmão, eu sou muito controlador, mas não do outro. Eu controlo minha vida, ela é minha. Olha o ego, ela é minha. Quem comanda ela sou eu. E aí eu quero controlar ela sim. Mas isso não afeta o outro, afeta meus irmãos. Vivemos conectados. Somos seres individuais, vivendo em coletivo. O que eu faço reflete em todos vocês. O que todos vocês fazem reflete em mim. Somos energia. Estamos conectados por essa energia. Por isso que falamos do poder da oração. Ela transmuta qualquer dificuldade, porque nos conectamos nessa energia de cura e de melhora. E aí essa energia começa a curar a todos nós. Meus irmãos, a gente precisa e necessita fazer esse exercício de identificar em nós esse perfil controlador. A gente já sabe que temos medo, né? Esse medo vem de milênios, a gente tem consciência que temos, sabemos porque temos dificuldade de nos autoconhecer, mas temos um efeito muito direto na vida nossa e na vida do outro, quando a gente desenvolve esse perfil controlador. E eu preciso estar atento a isso. Porque, meus irmãos, muitas vezes somos controladores com o título de que é amor. Quanto de nós entendemos que aquele controle que estamos fazendo na vida do outro é porque os amamos? O que dizer de um pai e de uma mãe controlador se na cabeça deles eles não estão protegendo o filho por amor? Então observe como esse controle na nossa vida, ele às vezes é sutil e difícil de a gente identificar, mas ele sim se torna uma peça que vai danificando a nossa estrutura pessoal, familiar, social, trabalho, vai minando, vai contaminando tudo. E Hermance nos traz um exercício, uma forma de a gente se identificar como uma pessoa controladora. E tudo bem em relação a isso. Porque para que a gente mude algo em nós, a gente precisa entender e saber que temos, não é isso? Se você acha que não tem aquela característica, você não vai tratar ela. Nos despimos dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo e vamos seguir essa linda orientação de Hermance. Observe em seus relacionamentos se as pessoas à sua volta não se sentem ofuscadas, coagidas e indispostas. Pode ser um sinal de controle. Procure saber o que pensam os que fazem parte de sua vida, inclusive os seus inimigos. Eita! Eu vou procurar meu inimigo para saber o que ele acha de mim.
Sou doido? Ele vai dizer horrores. Eu quero ouvir só o que é bom. Não é assim que a gente faz? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Quem responde essa questão é Santo Agostinho. E Santo Agostinho vem falando lá em 1860, 70, 50, o que Hermâncio nos traz hoje para a gente refletir. Nós precisamos fazer esse trabalho de valorizar nossos atos. O que é valorizar nossos atos? É dar valor, porque a gente já tem capacidade de entender o que é bom e o que é mal, o que maltrata, o que alivia, o que é cura e o que é mal, o que é doença. A gente já tem essa capacidade, ela está dentro de nós. E aí, o que é que eu faço? A gente faz esse processo de colocar aquela ação que eu estou pensando em ter no outro. Eu estou pensando em fazer algo específico. Deixa eu imaginar minha mãe fazendo isso que eu estou pensando em fazer. E observe qual é o seu sentimento. Se aquilo te doer, se aquilo te incomodar, é o sinônimo de que você não deve fazer isso. Porque você já tem esse senso crítico. Lembra que somos a essência de Deus? Deus é o quê? Amor, justiça. Temos tudo isso dentro de nós. Absolutamente tudo isso. Então a gente, sim, é capaz de fazer esse discernimento. Não emperremos nossos talentos, talentos inerentes a nós. Mas Santo Agostinho avança. Por que que se fala em ouvir seu inimigo? Porque muitas vezes Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e justiça, coloca o inimigo como nosso espelho. Opa! Aí o negócio começa a apertar. Né, Leandro? Naquilo que o meu inimigo desperta em mim, é aquilo que eu preciso trabalhar. E olha, meus irmãos, o quanto isso é forte. O quanto hoje, na sociedade atual, vivemos problemas de intolerância de diversas ordens. Intolerância sexual, intolerância religiosa, intolerância social. Quanto isso se faz presente na nossa vida? E onde é que está isso? É porque o que eu vejo no outro mexe comigo, mexe com o meu medo, me torna inseguro, me torna carente. Aí o que eu faço? Ao invés de eu trabalhar isso, opa, isso aqui mexeu comigo por algum motivo. Eu parto para o quê? Para a radicalização. Porque eu não quero trabalhar. Porque meu orgulho me diz, não entre aí que você vai perder. É o que o nosso orgulho diz. E a gente acredita. Não mexa nesse vespeiro. Quando é tudo que nós temos que fazer. Porque é mexendo essa poeira que a gente vai tornar um ambiente limpo. Alguém limpa casa sem botar a poeira para subir? Sem levantar tapete? Sem arrastar o móvel? A gente finge que limpa. Né? Igual às vezes nosso diarista vai, faz aquela limpeza por cima. Aí no final de semana que você está tranquilinho, você arrasta seu móvel, toma um susto. Sujeira toda acumulada ali atrás. Porque isso é algo que só nós podemos fazer. Nós e nós mesmos. A poeira minha, quem tem que remexer sou eu. E eu sou capaz de fazer isso. Eu tenho essa potência dentro de mim. Eu tenho esse talento. Eu só preciso não ter mais medo de fazer isso.
E aí, meus irmãos, antes de entrar na grande lição, quando a gente fala dessa questão do controle, desse medo que a gente tem de nos conhecermos, a gente também não está falando de uma fé fraca. Se você tem fé em quem te criou, se você acredita no projeto de quem te criou, por que tem medo? Se você sabe que quem te criou é amor, justiça e misericórdia, e você é reflexo de quem te criou, então você tem certeza absoluta de que o que acontece em sua vida está baseado em justiça e em amor, que mesmo quando a dificuldade se apresenta, é amor e é justiça divina, porque Deus e Jesus, que nos trouxe todo esse ensinamento, nos ensina a nos burilarmos através do atrito. Alguém faz suco sem atritar, sem esmagar, sem espremer? Não faz. O sumo, aquilo que tem de melhor, a gente precisa fazer esse processo de atrito com nós mesmos, mas confiantes no Altíssimo, nas leis divinas, em Deus, que não fez nenhum de nós para sermos maltratados. Muito pelo contrário. Ele fez para nos amarmos uns aos outros e amarmos a Ele. Então, por que ter medo, meus irmãos? Se a gente tem certeza que nossa vida está sendo conduzida por Deus. Ele é tão misericordioso, Ele é tão generoso, Ele é tão amor, que Ele coloca um anjo amigo do nosso lado o tempo todo. O tempo todo. Se esse anjo amigo precisar se ausentar, é imediatamente substituído. Esse anjo amigo é a presença de Deus. É o tutor. Está ali só para cuidar de você. Quer mais prova de amor e cuidado? E aí, meus irmãos, a grande lição é amar todos como são e aceitar os fatos, mesmo desagradáveis, como eles acontecem. Porque tudo é amor e tudo é lição. Quando a dificuldade se apresenta em nossa vida, ela é uma grande chance de aprendermos com ela, evoluirmos, nos modificarmos. Então a dor é aprendizado. E alguém vai ousar falar que aprendizado não é amor? O que é que professores fazem conosco nas escolas? O que é que nossos pais fazem conosco em nossas casas? Nos ensinando amor. Amor é libertação. Controle é doença. Amor é aceitação. Controle é medo. Então, meus irmãos, que internalizemos de uma vez por todas que precisamos desenvolver nossas potências. E nossas potências, eu estou falando, precisamos desenvolver o amor dentro de nós. Porque é isso que nós somos em essência. É para isso que Deus criou a todos nós, para amar. A gente se perde no caminho com essas questões das paixões humanas, mas não é para isso que a gente foi criado. A gente foi criado para nos amarmos, para amarmos a natureza, para amarmos os animais,
para amarmos o diferente. É para isso que estamos aqui. Que trabalhemos em nossas cabeças a extirpação do medo em nossas vidas. E a gente só vai fazer isso com autoconhecimento, olhando para dentro, se conhecendo, enfrentando suas dificuldades, dizendo: epa, aqui o bicho pegou. Isso aqui, eu até estava pensando que eu estava melhor, né? Estava tranquilo, estava zen, ouvindo mantra. E aí saí de casa, cheguei na esquina, o cara atravessou o meu carro, novo. E aí estoura uma briga de trânsito. E aí você descobre o quê? Precisa ainda fazer mais. Que o bichinho da cólera está aí dentro ainda. Mas muito mais do que está aí dentro, ele veio facilmente à tona, porque somos um conjunto de tudo, inclusive das coisas, como a cólera. O que a gente precisa é controlar. E a gente controla como? Com amor. E aí eu estou falando de amor, de amor. Mas como a gente coloca esse amor em ação? Esse coração pulsando pode ser considerado por nós como sinônimo de amor, não é isso? Coração que pulsa, o amor pulsante. Quantos de nós às vezes ouvimos assim: ah, meu amor pulsou. Mas precisamos ir além. Nós precisamos aprender a fazer esse coração pulsar em amorosidade. Está aí o X da questão. Está aí a cura para a ferida do abandono. Colocar esse amor em ação. Sermos amorosos conosco, com o semelhante, com o diferente, com a natureza, com os animais, com os minerais, com o universo. Não adianta, meus irmãos, pulsarmos com esse coração e nos satisfazermos com isso. Eu sou amor, eu sou um coração pulsante. Para que esse coração pulse, o sangue passa por dentro dele. Nós temos que nos preocupar com esse sangue. Nós temos que nos responsabilizar pela qualidade desse sangue. Porque esse sangue irá ser filtrado pelo fígado. Nós temos que nos responsabilizar. Esse sangue que pulsa esse coração, esse amor, vai passar pelos pulmões para ser enriquecido. Se a gente começar a cuidar de toda a cadeia, esse sangue vai chegar onde tem que chegar, com os melhores nutrientes de vida. Assim temos que ser nós. Amorosidade. Amor com tudo. Não só com o coração que pulsa e que eu me intitulo como amor. Mas o que é que eu estou fazendo com esse amor em minha vida? Qual o tipo de preocupação que eu estou tendo com todos ao meu redor? Esse meu amor se manifesta com os animais? Esse amor se manifesta só com os animais que eu crio, mas não se manifesta com os de rua quando eu passo e eu chuto? Amor em ação, ou seja, amorosidade. Amor é cuidado, é cuidar do outro, cuidando de nós mesmos e cuidando de todo o universo. Olha que projeto lindo Deus nos colocou. Amarmos, nos cuidando, evoluindo juntos, todo mundo. E ele?
o Rei dos Reis, nosso modelo, nosso guia, o Mestre dos Mestres, a quem eu me emociono quando eu falo. É a amorosidade em essência e em ações. Não é à toa que a gente fala que Jesus é nosso modelo e nosso guia. Observemos sua trajetória. Ela é baseada em amorosidade o tempo todo. O tempo todo. E mesmo quando não está encarnado, ou vocês já pararam para observar e pensar que o governador dessa orbe e de outras orbes dessa galáxia se predispôs a se fazer humano para nos mostrar o caminho a seguir. Amorosidade o tempo todo. E aí o que acontece? Ele desencarna e manda a terceira revelação, o Espiritismo, mais amor, mais cuidado. O que é que Jesus está fazendo conosco o tempo todo, meus irmãos? Cuidando de nós. E por ele ser o modelo e guia, cuidemos das nossas almas, cuidemos das nossas dores, sejamos amorosos conosco mesmo e sejamos amorosos com cada um que cruzar o nosso caminho, seja humano ou não humano. Nos responsabilizemos por esse grande projeto de amor em construção. Que o amor do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. E que o amor de Mãe Maria esteja em nossa caminhada, em cada passo dado. Gratidão pela oportunidade, meus irmãos.